Uma boa tarde a todos aqui pelo canal YouTube, que Deus abençoe. Obrigado aí por você fazer parte, por você se inscrever neste canal, amém? Aqui quem vos fala é o presbítero Edson José Silva, Cajamar, Grande São Paulo, amém? Que Deus vos abençoe. Obrigado por você deixar seu like, por você deixar seus comentários, amém? Que Deus possa abençoar cada um, amém? Nessa tarde. Não sei o horário que você vai estar recebendo, desde já uma ótima tarde, uma ótima noite, uma manhã, não sei o tempo e nem um ano que você vai receber esta mensagem, amém? Mas que Deus possa falar o seu coração para a glória de Deus, amém? Deixar uma palavra aqui, amém, para a glória de Deus. Hoje, dia 30 de maio, o tema é os 7 Espíritos de Deus, amém? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías, capítulo 11, verso 2. Introdução. Nesse texto sagrado, nós vamos aprender sobre os 7 Espíritos de Deus, nos quais revela a plenitude do Espírito Santo. Os 7 Espíritos de Deus simbolizam a perfeição absoluta do governo divino sobre o mundo. Oh, glória! Primeiro ponto, o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor é o primeiro da lista, porém, ele é a raiz e o tronco, o espiritual, de onde procede sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Isaías, capítulo 11, verso 2. Em Efésios, capítulo 4, versículo 4, está escrito que há somente um Espírito. Portanto, os 7 Espíritos de Deus revela a multiforme manifestação do Espírito Santo de Deus. Apocalipse, capítulo 4, verso 5. Nesse texto de Isaías, capítulo 11, verso 2, revela que sobre o Messias, o qual é o tronco, o redentor, a raiz e o renovo de Jessé, repousará esses 7 Espíritos. Lucas, capítulo 4, o versículo 18 e 19, Jesus revela o cumprimento da profecia de Isaías, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Oh, glória! Para pôr em liberdade os oprimidos e pregoar o ano aceitável do Senhor. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, o próprio Jesus se identifica como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Segundo ponto, o Espírito de sabedoria. O Espírito é a capacidade de julgar corretamente as coisas, o Espírito Santo, e o grande agente de sabedoria. Em Isaías 40, verso
13 e o 14, é o Espírito Santo que distribui às igrejas o dom da palavra e de sabedoria. Está no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Em Êxodo, capítulo 31, verso 3, Deus enche a Jezalel do espírito de sabedoria e de entendimento. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 9, está escrito que Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. Efésios, capítulo 1, versículo 8, está escrito que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Ô glória! Terceiro ponto, o espírito de entendimento. O espírito é a capacidade intelectual de entender perfeitamente as coisas. O Espírito Santo é o grande agente do entendimento e do discernimento de todas as coisas. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Em Daniel, capítulo 2, versículo 21, está escrito que Deus é o que dá sabedoria aos sábios e entendimentos aos inteligentes. Daniel, capítulo 5, versículo 11 e 14, está escrito que até os pagãos reconhecia que Daniel possuía uma capacidade divina e sobrenatural para entender, discernir, desviar e interpretar os enigmas mais difícil que poderia existir. Ô glória! Em Colossenses, capítulo 1, versículo 9, está escrito que nos devemos também transbordar do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Amém, povo de Deus? Glória a Deus. Vamos aqui no quarto, o espírito de conhecimento. O conselho parece correto e perfeito sobre o que se deve fazer. O Espírito Santo é o grande agente conselheiro. Isaías 40, verso 13 e 14. João capítulo 12 e João capítulo 6. Em Jó capítulo 12, o versículo 13, está escrito que com Deus está a sabedoria, a força, ele tem conselho e entendimento. No livro de Salmo 33, verso 11, está escrito que o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Isaías 28, verso 29, está escrito que ele é maravilhoso em conselho e grande em obra. Vamos aqui, quinto ponto, o espírito de fortaleza. A fortaleza é um lugar de segurança máxima e de proteção. O espírito é o agente da fortaleza e do poder. Efésios capítulo 3, versículo 16. Em Naum, capítulo 1, versículo 7, está escrito que Deus é bom
é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confia. Isaías 59, verso 19, está escrito que, vindo o inimigo com uma corrente de águas, o Espírito do Senhor avorará contra ele a sua bandeira. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, está escrito que Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Ô glória! Vamos aqui, o espírito do conhecimento. O espírito de conhecimento é a capacidade de conhecer perfeitamente as coisas. O Espírito Santo é o grande agente do conhecimento. Isaías capítulo 40, verso 13 e 14. Em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 8, está escrito que cada um, mediante o Espírito da palavra, da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 10, está escrito que devemos frutificar em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Em João, capítulo 2, versículo 20, está escrito, 1 João, capítulo 2, versículo 20, está escrito, vós possui uma unção que vem do Santo, e todos tende conhecido. Sétimo, o espírito do temor do Senhor. O temor do Senhor é sinônimo de reverência ao Senhor, é apartar-se do mal, e é também o primeiro da sabedoria, da verdade, sabedoria e inteligência. Jó 28, verso 28. Salmo capítulo 111, verso 10. Em 2 Coríntios, capítulo 7, o versículo 1, está escrito que, como detentores das gloriosas promessas divinas, devemos aperfeiçoar a nossa santidade no temor do Senhor. O espírito do temor do Senhor age geralmente o temor do Senhor em nossos corações. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Em Hebreus capítulo 12, verso 28, está escrito que, por isto, recebemos nós no reino inabalável, retenhamos a graça pelo qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Em Isaías 33, verso 6, está escrito que o temor do Senhor será o teu tesouro. Conclusão, amém? Vai ser bem cumprido essa palavra. Os 7 Espíritos do Senhor aponta para a plenitude do Espírito Santos na igreja e a multiforme sabedoria de Deus manifestada através dos séculos no meio do seu povo. Efésios capítulo 3, versículo 10, Apocalipse capítulo 1, versículo 4, amém? Que Deus vos abençoe, obrigado por estar aqui, vai ser bem cumprida essa palavra. Amém? Obrigado por você ser inscrito, por você fazer parte. Amém? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Fica todos com Deus.